Neste vídeo, vou explicar para vocês como passei de pizzaiolo, ou seja, completamente iniciante em programação, a desenvolvedor de software e criador de SaaS em menos de 3 anos. Consegui quase multiplicar minha renda por 10 para chegar a cerca de 10 mil euros por mês. Mesmo que esse número possa parecer bastante grande para vocês, não é isso. Um número inalcançável no dev. Neste vídeo, explico meu percurso escolar e profissional. Vocês verão que não tenho nada a ver com dev nem informática. Não fiz grandes estudos ou nada especial. Você vai ver que parei de estudar muito cedo. E, se conseguir, a maioria pode seguir meu caminho e alcançar objetivos parecidos. Vou explicar meus erros e dar conselhos para vocês adaptarem aos seus objetivos. Depois direi qual é, para mim, o melhor caminho para virar desenvolvedor ou criador de SaaS, para lançar seu próprio software, mesmo sem saber nada e sendo iniciante. Depois, no final do vídeo, falarei de um tema importante e interessante: a IA. Será que ela vai substituir os desenvolvedores? Essa é a questão do momento. Muita gente pergunta se isso vai substituir desenvolvedores. Vale a pena aprender a programar em 2025? Todo mundo devia aprender a programar, mas na verdade é o oposto. Eu entendo que é mais uma preocupação e vou tentar responder da maneira mais objetiva e pragmática possível, dando a você a minha opinião hoje, porque eu acho que as regras hoje mudaram enormemente. Vou tentar responder a isso neste vídeo dando a minha opinião, porque eu acho que hoje as regras mudaram muito. Resumindo meu percurso escolar, eu era bom no primário, sobretudo em matemática. Foi no colégio que comecei a largar da escola. Comecei fazendo só o mínimo, às vezes nem isso, e praticamente parei de ir à escola, que eu achava um tédio. Logo busquei independência e meu próprio dinheiro. Única saída aos 15, 16 anos. Entrei no técnico aos 16. Começo a trabalhar em oficinas como funileiro, depois faço o CAP de funilaria, que consegui por pouco, mas no final das contas nem chego a fazer o ensino médio, porque percebo que não é uma profissão na qual me vejo trabalhando, mais tarde. Além disso, era um trabalho muito difícil fisicamente e não muito bem pago. Com meu CAP, acho que foi por volta dos 17 anos que comecei a procurar um trabalho e acabei conseguindo um emprego em fast food. Lá comecei a trabalhar e ganhei meus primeiros salários. Com esse dinheiro, tirei a carteira de motorista, comprei meu próprio carro e até meu apartamento. Aos 19 anos, eu estava relativamente bem. No fim da Covid, comecei a me questionar. Já estava cansado de trabalhar horas a fio para ganhar uma mixaria. Eu realmente sabia que gostava de tecnologia, informática em geral e computadores, mesmo sem ser especialista. Sempre gostei de criar do zero e resolver problemas. Na época, me interessei por cripto. Depois de pesquisar, pensei: ok, consigo. Isso me atraiu. Pesquisei e vi que, para trabalhar com blockchain, era preciso entender desenvolvimento web. Entrei no Open Classrooms, fiz cursos de HTML e CSS, experimentei e gostei. Vejo que sou até bem bom, pelo menos não sou ruim. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu penso, ok, vou continuar nisso. E então é a partir daí que começo a formação de desenvolvedor web na Open Classrooms. Basicamente, para quem não sabe, é uma formação online, era uma escola online com cursos variados. Um de desenvolvimento web de 6 meses, front-end e back-end, que deu base sólida, tive sorte. A formação era totalmente financiada pela região, sem nenhum custo para mim, e eu ainda recebia bolsa durante a duração do curso, pois cumpria todos os critérios exigidos. Como já havia trabalhado antes, atendia aos requisitos em poucos meses. Eu ganhava aproximadamente 600 euros por mês para isso. Aceitei. E me esforcei ao máximo. Durante 6 meses, para ilustrar tudo isso para vocês, vou usar o Excalidraw e algumas ilustrações que consegui, graças à nova atualização do ChatGPT, que permite fazer coisas bem legais assim. Então, aqui vamos dizer que sou eu como iniciante, então me dedico muito durante 6 meses. Foi bastante fácil com HTML e CSS, ficou até bom, mas quando cheguei ao JavaScript começou a ficar realmente bem difícil. Foi aí que fiquei em PLS, mas insisti bastante. Durante os 6 meses, era só programação dia e noite sem parar, e no fim das contas, consegui alcançar. Passei por todos os projetos e então finalmente me formei. Vamos dizer que eu tinha meu pequeno equivalente ao ensino médio completo, o que era bem legal. Agora, a verdade é que, ao contrário do que vão te dizer,
você nunca vai encontrar um emprego com uma formação de 6 meses, salvo casos realmente excepcionais, mas em 99% dos casos, você não está qualificado para conseguir emprego. Talvez isso valesse há 5 ou 10 anos, mas hoje, com o mercado de tecnologia saturado, já é quase impossível. A maioria busca vaga, mas esbarra em dificuldades. Caso contrário, eles acabam permanecendo autodidatas em pequenos projetos. O que decidi fazer foi continuar me formando, com um programa um pouco mais longo, em regime de alternância. Com um pouco de sorte, consegui um estágio de 1 ano em uma formação para aprender desenvolvimento full stack e um pouco de DevOps. Foi uma ótima oportunidade para ganhar experiência prática e também aprendizado teórico. Francamente, foi uma boa escola, em que aprendemos bastante com vários projetos em grupo, foi bem legal. Mas ao mesmo tempo, eu não paro de me esforçar ao máximo. Então é projeto atrás de projeto, atrás de projeto, a gente não para. E até em paralelo faço meu primeiro grande projeto, vamos dizer assim, em dupla. Com um colega, lancei o Happy Fit, que usa IA para criar treinos. Surgiu no comecinho da IA com a primeira API do ChatGPT. E eu sigo lendo e me formando sem parar. Eu me lembro até que tirei 1 semana de folga no meu estágio para mexer em um projetinho web, só para me aprofundar bem em React. Estou falando muito aqui sobre projeto e trabalhar por fora, porque vocês vão ver que hoje em dia isso é realmente importante. Vou voltar a esse assunto. Mas hoje não há mais espaço para o caminho clássico de fazer só o essencial, sem esforço extra. Vocês vão ver que fica complicado se não tiverem essa mentalidade e não curtirem de verdade o que fazem. Tínhamos um projeto final em dupla, mas meu parceiro sumiu, né? Fiz tudo sozinho com Firebase e TypeScript. E aí, mesmo sozinho. Aprendi muito e adquiri conhecimentos valiosos. Estou fazendo meu segundo curso agora e me sinto mais confiante e competente. Ok. Estou realmente bem preparado para trabalhar com desenvolvimento web. O que vou fazer agora é migrar para blockchain. É algo que eu curtia, mas percebi que o setor não me agrada. E as aulas são lentas, revisando só o que eu já sabia. A gente não estava no mesmo nível dos colegas de aula. Não era nada demais, mas eu me esforçava muito. Daí um amigo veio com uma ideia, não vou repetir os detalhes dos meus vídeos, mas foi aí que iniciei o maior projeto da minha vida. Voice Chip, um software com inteligência artificial que traduz vídeos em mais de 30 idiomas, clona vozes, sincroniza lábios e gera legendas. Que realmente eu me dedico totalmente, né? Foi realmente esse projeto que me permitiu passar de iniciante a realmente ter habilidades de verdade e começar a ver as coisas em profundidade. Foi aí que eu realmente vi tudo, seja o aprofundamento do desenvolvimento web em geral, escalonamento, marketing, escalabilidade, pagamento. Na verdade, envolve todo o ciclo de um software. Criá-lo, mantê-lo, entregar funcionalidades, satisfazer clientes, escolher os recursos certos e gerenciar o DevOps, o deployment, a estabilidade e, claro, todo o conjunto. É aí que tu percebes exatamente o que significa uma empresa. Tens uma visão macro e global do processo. E isso me permitiu dar um salto notável nas minhas habilidades, eu vou falar depois. Mas é ultra importante para quem quer ser um ótimo desenvolvedor. Esse projeto me rendeu dezenas de entrevistas, pois eu dizia no currículo ter criado um SaaS com usuários reais, o quanto eu cobrava, e meus milhares de vídeos. Traduzidos, atraíam recrutadores e eram o primeiro assunto em entrevistas, me dando muita visibilidade. Mas, no meio, parei. E então, eu me dediquei integralmente ao Voice Chip e realmente consegui meus primeiros grandes clientes. Mas bom, infelizmente, cometi erros e não levei o negócio a um patamar para viver dele. Mesmo com MRR razoável, não era nem de longe suficiente para viver disso, já que tínhamos custos fixos bastante altos. E então, foi isso que na verdade também me permitiu conseguir meu primeiro verdadeiro trabalho como freelancer, no qual estou até hoje. E foi isso que me permitiu hoje alcançar os 10 mil euros. Porque na verdade não é muito. Basta um trabalho com diária de 450 a 500 euros. E pronto, você tem 10 mil. Chegamos ao seu novo fundo. Não rende 10 mil líquidos. É bruto. Mas, adicionando meu SaaS,
Vamos lá fácil. Não é inatingível. Freelancer ou contratado, outra história. O que me ajudou foi ter meu LinkedIn, ter um bom currículo no estilo geralmente americano e coisas bem minimalistas. Não aqueles lixos do Canva que eu fiz muito, mas que foi um grande erro. Tudo mudou desde que comecei a fazer currículos de verdade, simples, minimalistas, preto e branco. Nada de enrolação de cores, de sei lá o que. É isso, né? Quero falar de algo importante. Vale a pena aprender programação em 2025 com a inteligência artificial avançando e as demissões em tecnologia? A IA vai substituir os desenvolvedores? Vou dar minha opinião objetiva. Tentarei responder isso honestamente. Quero dizer algo e vai soar completamente oposto ao que as pessoas sentem. Você provavelmente se lembra que, ao longo dos últimos 10 anos, 15 anos, quase todo mundo que se senta em um palco como este diria que é vital que seus filhos aprendam ciência da computação, que todo mundo deveria aprender a programar e, na verdade, é quase exatamente o contrário. É nosso trabalho criar tecnologia de computação de forma que ninguém precise programar. Nos últimos meses, grandes empresas demitiram em massa, principalmente desenvolvedores. Isso ocorreu após contratarem em massa durante a Covid e agora eles estão se desfazendo do excedente, por assim dizer. A pandemia de Covid-19 já acabou há muito tempo, mas mesmo assim continuam cortando desenvolvedores e adotando cada vez mais a inteligência artificial para automatizar praticamente tudo. Hoje, desenvolvedores são muito mais produtivos e por isso as empresas precisam de menos profissionais para as mesmas tarefas. Ferramentas de inteligência artificial, como Cursor, Lovable, Bolt e Devin, permitem programar com total autonomia. Então, fiz um vídeo no canal que está muito bom e cheio de potencial. Esses softwares estão cada vez mais numerosos e potentes. Tá? O que gera perguntas reais. Acho que há duas possibilidades. A primeira é que a IA fique tão poderosa e inteligente que substitua todo mundo. Uma teoria é que com a AGI, Inteligência Artificial Geral, todos os desenvolvedores vão ficar obsoletos e a profissão acaba. A outra, mais realista no médio prazo, nas próximas décadas, é diferente, com a inteligência artificial. Tão acessível e a produtividade nas alturas, a maioria já não vai precisar de tantas habilidades para gerar valor. E virar pseudo-desenvolvedor. Ferramentas como o Cursor e outras focadas em prompts, não apenas o Claude, como vocês bem sabem, permitem gerar código e desenvolver aplicações com agilidade. Com isso, é possível entregar muito valor. Criar micro-SaaS simples e até se autodenominar desenvolvedor profissional. Então teremos um número imenso de desenvolvedores atuando num mercado já saturado. O valor médio de mercado desses profissionais inevitavelmente cai. E acabamos ficando com uma massa de candidatos disputando pouquíssimas vagas de emprego. E com pouca demanda. Na verdade, antes disso, o mercado de desenvolvimento era o mercado dos desenvolvedores. Havia então muitos medianos, até medíocres, mas que se viravam. Agora podemos colocá-los aqui. São medianos ou medíocres. Como não havia muitos desenvolvedores, havia mais demanda, então não era muito difícil para eles encontrarem emprego e ainda menos para os desenvolvedores que eram muito bons, apaixonados, excelente, que era realmente o craque. Então era o rei do mundo, era o melhor dos melhores. Nenhum problema para eles agora. O que acontece então com a IA é que, vamos dizer, ali era a demanda, isso, era a demanda. Antes, ela era bem alta e sempre tinha trabalho, nenhum problema. Mas agora, o que acontece com a IA é que já há cada vez mais desenvolvedores. Aqui, então, desenvolvedores medianos, medíocres, que não conhecem, eles nem são apaixonados pelo que fazem, alguns não gostam realmente do que fazem, não são muito bons. E então aqui fica realmente saturado. E além disso, para uma rede neural para organizar, a procura vai diminuir. E então, no final, esses acabam ficando um pouco de lado. E o que sobra são as migalhas ou então espaço para os devs muito bons. É isso que está acontecendo hoje. As regras mudaram. Em 2025, vale aprender a programar? Sim, 300%. Mas você precisa curtir o que faz, ser apaixonado. Disposto a trabalhar duro e entender que, se você quer entrar no desenvolvimento para ficar de boa num emprego pequeno, salário baixo e remoto. Infelizmente, o mercado não funciona assim atualmente. Quem entra nessa área enfrenta uma concorrência extremamente acirrada e muitos desafios.
Mas se você for realmente excelente e genuinamente apaixonado por essa área, sempre terá espaço garantido nas próximas décadas. Quem disser o contrário para você, na maioria das vezes, são vendedores de sonhos, vendedores de pesadelos. Então, para resumir, se agora é você, a única possibilidade é se esforçar muito e não desistir de nada para chegar lá e depois conseguir um emprego. Depois, né, você vai me dizer sim, mas e se eu fizer meu SaaS, etc. É a mesma coisa. Esses desenvolvedores estão famintos e vão criar seu próprio SaaS. Eu sou daqueles que acham que a imagem dele depende muito das suas competências. Quanto melhor você for, mais fácil será desenvolvê-lo. No fim, é um conjunto de habilidades, não só programação. É marketing, etc. Mas se você for bom e apaixonado, pode criar seu próprio SaaS. O segredo é gostar do que faz, dedicar-se e trabalhar duro. Senão, complica. Agora, vou falar sobre as possibilidades. Se você é iniciante em programação e quer criar um SaaS, fique comigo. Quem já é especialista pode pular. Vou compartilhar dicas práticas e valiosas para transformar sua carreira. Imagine-se dizendo: ok, vamos lá, aconteça o que acontecer. Mesmo com IA, vou entrar no Dev, criar meu SaaS e me tornar desenvolvedor. Se você não sabe por onde começar, há 3 caminhos. O primeiro é ser autodidata completo. Animado, você pensa, sem escola, sem curso, vou aprender tudo sozinho. Fiz tudo por mim mesmo. Tutoriais no YouTube e cursos rápidos. Mas jogar no modo hardcore à toa, ainda mais difícil na França, só complica. Não é o melhor jeito, porque você pode desanimar, aprender coisas inúteis e ficar sem rumo. É realmente muito complicado e você mesmo acaba criando barreiras. Ainda assim, há quem consiga, mas é uma porcentagem bem baixa, então não é o que eu recomendaria para a maioria das pessoas. Agora, depois, existe o caminho clássico. Na verdade, eu diria que esse é o caminho mais seguro. Se você for bastante jovem, tiver tipo 18, 19 anos, se tiver condições, que se você puder estudar 5 anos, numa escola decente como a Epitech, praticar fundamentos e tirar o diploma, vá em frente. Depois de 2 anos, dá para fazer alternância. Ganhe experiência no mercado. Se você for jovem, é um caminho tranquilo. Acumule 5 anos de trabalho e faça pequenos projetos paralelos. Sei que é mais uma preocupação. Hoje respondo de forma objetiva e pragmática, dando minha opinião, pois as regras mudaram muito. Neste vídeo, digo o que penso, se isso não corresponde à sua situação. Eu acho que a terceira opção é a melhor, mesmo que, claro, eu continue um pouco tendencioso porque foi o que eu fiz. Mas pelo que vejo ao meu redor, é uma opção muito interessante. É a opção de ser bastante autodidata e fazer formações curtas. Quando digo formação curta, refiro-me à escola ou curso online como Open Classrooms. Fiz um curso com gente que realmente orienta e ajuda, não para vigiar, mas para te manter no caminho certo. Se você fizer qualquer coisa de qualquer jeito, né, eles dizem o que vocês devem aprender e o que evitar. É um ambiente estruturado, e isso é bom. Eu fiz um curso da Open Classrooms, mas há várias opções. Com formação de 3, 6 meses ou até um ano, vocês saem com as bases. Você vai aprender o básico, mas não ficará expert a ponto de conseguir emprego. Por isso, não recomendo procurar trabalho agora. Suas chances são pequenas. Você ainda é iniciante. Então, ser autodidata pode ser a melhor opção para a maioria. Aí dá para encarar grandes projetos. Tem quem saia da formação já com o básico. E então? Eles criam projetos que atraem recrutadores. Não é má ideia. Eu, porém, busquei prática real e fiz alternância na IPSSI. Tem escolas como SGI e Epitech. Em ensino alternado, você entra direto no último ano e sai com um diploma equivalente a 3 anos de bacharelado, aprendendo conceitos avançados. Minha dica: nunca pare, porque se você quiser se destacar da multidão e ser um craque, ser um dev muito bom para depois conseguir um lugar nesse mercado impiedoso, até mesmo criar seu próprio SaaS ou sua startup, ou sei lá, isso nunca para. Sempre continue ao lado revendo os fundamentos. Não cometa o mesmo erro que eu de aprender só uma linguagem. Aprenda outras linguagens, defina seu foco, o que gosta e o que o mercado pede. Depois, estude arquiteturas, algoritmos e redes. Mesmo que seja só cultural, é útil ter uma visão macro e aprofundada, por exemplo, em informática. É essencial dominar fundamentos de IA, entender como funcionam os LLMs e ter boas bases em matemática.
Essas competências fazem falta no início. Você deve cultivá-las sempre para se destacar como desenvolvedor, e não subestime os livros. É neles que você aprofunda seus conhecimentos e se diferencia, porque você não tem apenas um conhecimento superficial, mas você tem um conhecimento aprofundado das coisas, de como elas funcionam, e isso também vai te diferenciar. Claro, lembre-se também de manter bem o seu GitHub, de fazer pequenos projetos paralelos, não parar, fazer projetos cada vez maiores, entender como os softwares funcionam, mas perceber que o objetivo não é escrever o melhor código, nem criar a melhor arquitetura, e nem pensar feito um autista ou débil, tipo, preciso do código e da arquitetura perfeitos, etc. Você precisa entender, ao escrever código, o objetivo é entregar valor ao cliente, e fazendo SaaS, tendo clientes e um sistema de pagamento, você vai entender de verdade todos os aspectos e implicações de criar um software. Eu acho que vocês vão começar a trabalhar em grandes arquiteturas com dezenas de milhares de linhas de código e perceber que, por exemplo, programar uma funcionalidade pode afetar muitas outras. Você pensa diferente, evolui e atinge outro nível. Lida com empresas que te pagam e gerencia tudo. Não será especialista em tudo, mas entende o funcionamento e precisa se aprofundar. Você só vai conhecer essas situações se criar seu próprio SaaS, quando começar a trabalhar com DevOps e aplicar otimizações avançadas a pedido de clientes, ou quando precisar resolver travamentos e lidar com reclamações. Vocês nunca vão ver essas coisas, pelo menos quando são iniciantes. É uma excelente forma de ganhar habilidade, além de permitir a vocês entender bem o marketing e também evitar engenharia excessiva de recursos inúteis, sem criar funcionalidades só porque parecem legais. Mas, quando desenvolvemos uma funcionalidade, é somente porque o cliente solicitou e realmente precisa. Isso muda completamente a forma de pensar. Você começa a focar em um MVP, Indie Hacking e Shipfast, todas essas coisas que são muito importantes quando vocês fazem SaaS ou startups em geral. E eu não estou dizendo que é o modelo necessariamente a seguir 100%, mas é muito bom se inspirar nisso. E vocês talvez até façam o seu primeiro euro online, é o que eu desejo para vocês. E isso, não há nada melhor do que a sensação de ganhar, nem que seja apenas €1. Eu me lembro, meu primeiro SaaS vendi uma assinatura por 80 cêntimos. É quase nada, mas é incrível a sensação de pensar que criamos algo do zero e conseguimos monetizá-lo. E então, é com tudo isso que eu acho que vocês podem chegar a um ponto de se tornarem empregáveis e encontrar o seu primeiro emprego como desenvolvedor, seja mobile, web ou até mesmo tanto faz. Isso é o que também vai permitir que vocês criem o seu próprio SaaS. Então, é isso. Esses são meus conselhos para, na era da IA, vocês se destacarem e virarem desenvolvedores. Por hoje é só. Gostaram do vídeo? Ele foi diferente dos outros. Contem o que acharam nos comentários, deixe seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo.